Quero, então, nessa noite, compartilhar com vocês a palavra do Senhor, numa história que até é bastante conhecida na Bíblia, mas que, particularmente, eu ainda não tinha pregado sobre ela. Quero convidar vocês aí a abrirem a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler o capítulo todinho, são 13 versículos. Eu gosto de ler assim por completo para a gente entender melhor o contexto, né? Então, separa aí a tua Bíblia, abre aí comigo, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 13, e quero meditar com vocês aí um pouco sobre aquilo que Deus pode fazer na vida de um Zé Ninguém. Vou colocar essa expressão porque ela tem muito a ver aqui com o que a gente vai perceber no decorrer dessa mensagem, e isso tem muito a ver também com a nossa vida, pessoalmente, particularmente. O que Deus pode fazer na vida de um Zé Ninguém? 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Então, você aí que me encontrou, acompanha comigo a leitura, em que a gente tem escrito o seguinte: Disse Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? E respondeu ele: Teu servo. Prosseguiu o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? E disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está? E respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: Que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e respondeu Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará ele. E disse o rei: Quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém. Feche seus olhos aí comigo mais uma vez, gente. Vamos orar. Peça aí ao Senhor para tocar no teu coração, para falar contigo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos aproximamos de Ti em oração e, com gratidão no coração, Senhor, nós te pedimos, nos abençoa. Fala conosco nessa noite. Quero te pedir que, Senhor, usa a minha vida, vem falando também comigo, através de mim, e que todos nós aqui, Senhor, que estamos reunidos aqui por essa plataforma de videoconferência, possamos ser abençoados. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. E aqui, Senhor, tem mais de 2, tem mais de 3 reunidos no Teu nome. Fala conosco, Senhor, nos abençoa. A gente sabe que o Senhor está aqui no nosso meio. E também, Senhor, abençoa aquelas pessoas que vão ouvir, que vão assistir essa mensagem depois. Porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não está estagnada, ela não é uma água parada. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que aquele que crê, um rio de águas vivas fluirá dentro dele. Então, Tua palavra é um rio de águas vivas, a Tua graça é uma água viva, ela não é uma água parada. Que o Senhor fale ao coração das pessoas que também ouvirem e assistirem essa mensagem depois. Nós assim oramos, nós assim te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Como eu adiantei, eu quero falar então, nessa noite com vocês, sobre o que Deus pode fazer com um Zé Ninguém. O que é isso, gente? Porque nós estamos falando aqui de uma história muito bonita, de uma história de restauração, de modificação, que aconteceu na vida de um homem chamado Mefibosete. Eu quero trazer algumas informações aqui mais rápidas de quem era Mefibosete, para a gente lembrar um pouquinho de quem era essa pessoa. A gente vai destacar alguns versículos desse texto que foi lido, para também entender um pouco mais, tanto da vida dele, como daquilo que Deus fez com a vida dele. E a primeira coisa que eu destaco é justamente o versículo 4 da passagem que a gente leu. Nessa passagem, Davi tinha perguntado para um dos seus homens, né, se ele conhecia alguém da família de Saul, que ele pudesse abençoar, que ele pudesse usar de misericórdia, se tinha restado alguém. Aquele homem respondeu: olha, tem uma outra pessoa aí que deve conhecer, porque ele foi um funcionário direto de Saul, de Jonatas, né, um homem chamado Ziba. E ele mandou chamar esse homem. Quando esse homem se apresentou diante do rei Davi, Davi perguntou: você conhece alguém aí que sobrou da família de Saul, que eu possa usar de misericórdia, que eu possa abençoar? E ele disse: sim, tem um homem aí que eu conheço, filho de Jonatas, está morando num lugar mais afastado aí, né? E de repente, então, Davi pergunta: bom, então me dá as coordenadas, me diz onde é que esse homem está morando, eu preciso ir buscar ele para poder conversar. E ele não fala o nome da pessoa, ele não dá muitos outros detalhes, ele é bem objetivo na pergunta de Davi, ele responde aí no versículo 4 o seguinte: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. É a única informação que Ziba traz para Davi. E aí vamos lembrar um pouquinho, né, quem era Mefibosete, por que ele foi parar nesse lugar, qual era a situação atual dele, como é que ele estava vivendo naqueles dias, para a gente entender um pouco, né, do que Deus faz com o Zé Ninguém, por que ele se tornou um Zé Ninguém. Vamos entender melhor essas expressões e esse contexto todo. Para começar, gente, Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade quando houve uma batalha em Israel, né, entre o povo de Israel e o povo dos maiores adversários dos israelitas naquele tempo, que eram os filisteus. Uma batalha ficou conhecida como Batalha do Monte Gilboa. Nessa época, o rei Saul ele ficou tão perturbado, para vocês terem ideia, porque os filisteus eram assim um adversário muito complicado, muito difícil de ser vencido, era um povo muito forte. Justamente com esse mesmo povo, né, que a gente vai ver, por exemplo, Sansão tendo lá as suas dificuldades também, né? Então, é um povo muito complicado de se lidar. Os israelitas só vão ter sossego dos filisteus depois, com o reinado de Davi, para a gente ter ideia. Mas eles foram literalmente uma pedra no sapato do povo de Israel por muito tempo. Isso deixou Saul perturbado durante um certo momento da sua vida, porque ele ficou muito preocupado no decorrer de uma batalha que ele tinha que enfrentar, de uma guerra que ele tinha que enfrentar com esses filisteus. E Davi, nesse tempo, estava morando com os filisteus. E se a gente se lembrar bem, o início da carreira militar de Davi, ela foi de muito sucesso, quando ele derrotou o filisteu gigante lá, né? Quando ele derrotou o Golias. E depois, em outras batalhas, né? Davi sempre saía com muito sucesso. Isso rendeu até um provérbio popular na época, ao ponto de as pessoas dizerem: olha, Saul matou a milhares e Davi a 10 milhares. Isso gerou um ciúme muito grande no coração de Saul, por saber, né, que Deus usava Davi tremendamente nessa área militar, e começou a perseguir Davi. E num certo momento da vida de Davi, ele estava justamente escondido, refugiado entre os filisteus, que era o pior inimigo de Israel. Olha que situação da vida, que curiosidade da vida, né? E quando ele foi para lá, e Saul sabia que ele estava lá, fugido, exilado, né, e estava ali prestes a acontecer uma guerra com os filisteus, isso perturbou tanto a Saul que ele ficou preocupado. Se eu entrar em guerra e Davi estiver com eles, eu corro o risco de perder essa guerra. E ele começou a orar a Deus, a pedir uma resposta do que ele deveria fazer. Deus não respondia a oração. Ele procurou sacerdote. Os sacerdotes naqueles tempos, ele tinha a função de ser o representante do homem para com Deus, do ser humano para com Deus. Então, ele falava com Deus em prol do ser humano. Ele procurou profetas
Porque o profeta, em contrapartida agora, ele era o representante de Deus para os homens, aquele que trazia a palavra de Deus para o ser humano, né? E também não teve resposta com o sacerdote, não teve resposta com o profeta, não teve resposta com nenhum dos meios usuais e nem especiais, porque Deus não estava falando com Saul nem por visões, por sonhos, por nada. Deus travou simplesmente a comunicação espiritual com Saul. Isso deixou ele ainda muito mais preocupado. Ele inclusive, infringiu, né, uma lei de Moisés, uma lei moral, espiritual aí do povo judeu, do povo de Israel, quando ele foi procurar uma necromante, uma mulher que trabalhava com adivinhação, que fazia comunicação com os mortos, né, que a gente chama hoje de espiritismo. E ali ele teve uma falsa experiência, né, com Saul, com Samuel, aliás, né? Pediu para trazer o espírito de Samuel para falar com ele, mas não era Samuel nada, né? Era um demônio que foi ali se fingindo de Samuel e enganou. E ele saiu para a guerra depois, muito perturbado ainda. E no meio dessa guerra, gente, quando veio a notícia de que Saul morreu, e Saul, na verdade, ele não morreu na guerra, porque ele ainda conseguiu escapar ferido, mas o seu orgulho, sua alma ferida, o seu brio era tão grande que ele não queria voltar para as suas terras, né, como um derrotado. Então ele pediu para um dos seus homens o matar, esse homem não quis matá-lo, e ele, no final das contas, pulou na espada do seu soldado e se matou. Quando essa notícia chegou lá no território, né, de que os filisteus estavam para invadir, que Saul tinha morrido, que Jonatas tinha morrido, que outros familiares de Jonatas e Saul tinham morrido, que o exército tinha perdido a guerra, a babá que cuidava desse menininho, chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, ela saiu correndo apavorada. Ela pegou o menininho, o bebezinho no colo, saiu correndo, com medo de acontecer uma invasão, com medo dele ser morto, né? Porque naquele tempo era comum que qualquer descendente, que qualquer filho de rei, né? Era justamente comum que esse descendente fosse morto, fosse assassinado, porque ele representava dali para frente um perigo. Ele representava dali para frente alguém que poderia, digamos assim, num certo momento, reclamar o trono, né? Poderia em algum momento dizer, olha, eu sou o herdeiro legal, eu devo assumir aí o trono, né? Poderia acontecer um motim, alguma coisa do tipo. E por conta disso, ele saiu correndo, a babá saiu correndo e lamentavelmente no meio dessa fuga, no meio dessa corrida, ela tropeçou, deixou o menino cair e isso custou muita coisa da vida dele dali para frente, porque o menino acabou tendo ali um problema nas suas pernas, né? E ficou com algum grau de paralisia. Ele é chamado aí de coxo, como a gente viu, né? Uma expressão mais vulgar, mais antiga, que a gente não usa mais hoje em dia. Mas ele teve alguma paralisia nas pernas, não podia se locomover, né? Deve ter quebrado as pernas. Naquele tempo não tinha, né, uma medicina avançada como tem hoje, então ele não teve como cuidar da fratura, do problema que ele teve na perna e ficou aí com essa deficiência. Então, o que acontece é que, imagina, no mesmo dia, ele perde o pai, o avô, perde também a sua mobilidade, a sua independência, né, porque ele passa a depender de outras pessoas, e acaba indo morar de favor na casa de um homem. Não sei se você percebeu, mas o versículo 4, que a gente mencionou já, se você quiser voltar ele aí na tua Bíblia e conferir o que eu vou dizer, quando Davi pergunta onde ele está, né? Olha o que o Ziba responde. Ele diz assim, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o Mefibosete dali para frente, ele passa a morar de favor. Ele mora na casa de uma outra pessoa, não é a casa dele, não é a casa da família dele, não é a casa do legado da família dele, do patrimônio que a família dele deixou, alguma coisa do tipo. Não. Ele está na casa de um outro homem, que a gente não tem muita informação na Bíblia, a gente tem pouquíssimas informações sobre esse homem, né? Maquir. O que a gente sabe dele é que ele era um descendente de um outro homem também chamado Maquir, bem antigo, da época da época lá de Josué, mais ou menos, né? Para a gente ter noção, Moisés, Josué, dessa época, que esses homens, com a sua família, esse homem, né, Maquir, com a sua família, na época de tomar alguns territórios, de conquistar alguns territórios, né, junto com Josué, eles conseguiram tomar a região de Gileade e também de Bazã. São as informações que a gente tem na Bíblia sobre essa família. Então, esse Maquir é descendente desse outro Maquir mais antigo, tinha o mesmo nome. E ele estava morando justamente nessa mesma região
que esse antepassado dele conquistou, essa região de Gileade. Lodebar era uma cidade que ficava na região de Gileade. O que acontece, gente? Lodebar era, assim, a periferia, vamos dizer assim, dessa região de Gileade. O nome Lodebar significa sem pasto. Era um lugar mais árido, era um lugar mais seco, era um lugar que não tinha como plantar, não tinha como sobreviver muito bem, por exemplo, dessa questão aí da plantação, né, que era a forma principal de sobrevivência do povo naquele tempo, né? Era uma sociedade completamente ligada ali à agropecuária, né? Era uma sociedade agropastoril, eles dependiam muito disso. Então, era um lugar que ele morava, uma região mais isolada, mais periférica de Gileade. Lodebar era o nome. São as principais informações que a gente tem sobre esse homem. Não temos muitas informações sobre esse homem. Quando Davi quer usar de misericórdia, quando vem esse desejo no seu coração, quer abençoar alguém, ele lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, né? Os dois eram muito amigos, muito ligados. E lembra dessa aliança, quer honrar essa aliança. Será que sobrou alguém? Aí o camarada dá essa coordenada. Olha, tem alguém sim, está morando na casa de um homem chamado Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar, pode procurar. E Davi vai atrás desse homem, procura esse homem, encontra esse homem. E esse homem, então, Mefibosete, é trazido à presença de Davi. E daqui para frente a gente tem uma segunda, digamos assim, chance de olhar para outros detalhes da vida dele, de outros detalhes de como aquele homem estava naquele momento. Quero que você olhe comigo aí o versículo 8 do texto que a gente leu. O verso de número 8, a gente tem ali já o Mefibosete se apresentando a Davi. Ele se prostra a Davi, né, em reverência, por causa do cargo do rei, né? Então ele se prostra em reverência e tal. Mas, em seguida, no versículo 8, ele diz assim, que é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu. E essa pergunta de Mefibosete, gente, é uma pergunta importante para a nossa reflexão. Porque ninguém chamou ele de cão morto. Ninguém absolutamente chamou ele dessa maneira. E o que é um cão morto? Cão morto nada mais é do que uma expressão para dizer que alguém é imprestável, que alguém não serve para nada. Né? A gente gosta de animal de estimação, né? Embora não tenha hoje aqui comigo, mas já tive na minha infância. Há um tempo atrás, antes de me mudar para Campinas, a gente também teve, né? Não teve como trazer para cá. Mas já tive cachorrinho, né? Gosto muito, inclusive. E são animais assim excepcionais, né? Não é à toa que o pessoal chama de melhor amigo do homem, né? Justamente por essa característica de ser um animal carinhoso que se aproxima da gente. Eu me lembro que eu era criancinha, para vocês terem ideia, morava no Rio de Janeiro e a gente tinha um casal de Doberman. Eu era muito arteiro, gente. Se eu for contar para vocês um monte de coisa que eu fazia na minha infância para deixar meu pai e minha mãe de cabelo em pé, nós vamos longe. Mas eu fazia muita bagunça. E um dia eu aprontei uma. A minha mãe veio com chinelo, né, para me bater. O cachorro tinha um carinho tão grande comigo que ele foi lá e tirou o chinelo da mão da minha mãe, para vocês terem noção. Assim, é uma coisa excepcional, né? A gente cuidar de um animal como esse, por exemplo. Agora, o cachorro, além dele poder ter todo esse carinho aí que a gente tem, né, ser um animal de estimação, a própria ideia de estimação vem de estima, né, vem de um laço mais afetivo que a gente tem, né? A estima é o que a gente tem de sentimento para com o outro, né? Mas ele não serve só para isso. O cachorro, por exemplo, às vezes ele é tratado, ele é usado aí para a gente para poder cuidar da casa, para dar sinal, para proteger o ambiente e tal. Agora, o que é um cachorro morto? Para que serve um cachorro morto? Então, a linguagem que ele usa aqui é justamente essa. Olha, eu sou o imprestável, eu não sirvo para nada. Para que você me chamou aqui? Eu não sou ninguém. Sou um Zé Ninguém. Por isso que essa é a expressão que eu usei no início da mensagem. O que Deus pode fazer com um Zé Ninguém? Sou um Zé Ninguém. E se a gente for olhar daqui, a partir dessa fala de Mefibosete, a gente pode resgatar, né, algo muito importante da vida dele, que talvez possa ter alguma ligação com a nossa vida. Porque essa fala que ele coloca para fora, gente, nada mais é do que o resultado do que ele tinha dentro de si. Como eu falei, ninguém chamou ele de cão morto, mas ele se via assim. Essa era a forma como ele se enxergava. Estava dentro dele. Lembra que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? O coração dele estava cheio de traumas, estava cheio de coisas no passado que eram ruins.
Ele não estava deficiente apenas nas suas pernas, mas ele também estava deficiente nos seus sentimentos, na sua emoção. E isso, meus irmãos, afeta diretamente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. E também afeta a maneira como a gente lida com as pessoas, não só ao nosso redor, mas como a gente lida com a gente mesmo. Perceba, ninguém chamou ele de cachorro morto, mas ele se via assim. É o relacionamento que ele tinha com ele, era como ele se enxergava, era a sua autoestima. Então, nesse primeiro momento, já salta aqui aos nossos olhos, lendo uma frase como essa, um grande problema de um trauma emocional que ele tinha. Ele se enxergava como imprestável. Não sei se ele ouviu isso durante a vida, não sei se alguém chamou ele de alguma coisa parecida durante a vida, a gente não sabe. A Bíblia não dá esses detalhes. Mas ele carregava consigo, ele tinha dentro dele esse peso na alma. Ele carregava dentro dele essa limitação. Então ele tinha esse bloqueio. Você vê, o rei chama ele, ele não se enxerga com dignidade de poder fazer parte, né, de um convite real, de poder participar, por exemplo, de uma reunião com o rei. Ele não se vê digno disso. Só para a gente ter noção. Agora, claro que isso é um pouco do resultado de muitos outros traumas que ele também viveu. Um somatório de situações da vida dele, né? Então, além, por exemplo, desse trauma emocional que eu mencionei, a gente teve aí a questão do trauma familiar. Afinal de contas, ele perdeu a família num dia, no único dia. Na sua infância, ele tinha 5 anos de idade. Perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu tios, perdeu amigos que os seus parentes tinham, né? E ficou ali praticamente isolado. Então, lidar, por exemplo, com esse monte de perdas de uma hora para outra, do dia para a noite, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Isso, com certeza, aumentou, né, potencializou esse trauma inicial aí que eu comentei, emocional. E a gente também sabe que ainda tem o trauma físico, porque naquela sociedade, como a gente comentou, é, né, uma sociedade que depende da agropecuária, depende de plantação e depende de animal criado. É o tipo de trabalho que eles têm naquele tempo. Eles não dependem, não existia indústria igual existe hoje. Não existiam escritórios como existem hoje. O que tinha era agropecuária, gente. Era trabalho braçal, era camarada ir para o campo, plantar, colher a plantação, vender aquela plantação. Era isso, basicamente. Né? Era assim que a sociedade praticamente sobrevivia. Era esse tipo de emprego que, uma vez que ele não fazia mais parte do mundo real, né, do mundo da realeza, era esse tipo de emprego que ele teria que ter dali para frente. Mas como que ele ia trabalhar? Então, a perda, por exemplo, né, o trauma físico que ele teve, de ficar paralisado, de ter que ficar dependente de outras pessoas, de não poder trabalhar, trazia para ele, ainda, né, dentro de si, essa sensação de indignidade, de dependência dos outros. Vamos falar sério, né? Quem é que gosta de ficar dependendo dos outros? Quem é que gosta de ter que ficar toda hora pedindo alguma coisa para alguém? Nenhum de nós gostamos disso. A gente gosta da nossa independência, a gente gosta de fazer o que a gente quer fazer. Deu na telha, quero levantar e tomar uma água, eu vou lá e tomo. Quero lá fazer agora uma comida diferente, eu vou lá e faço. Quero sair para ir no mercado comprar alguma coisa, eu levanto, eu mesmo vou. Eu quero ir tomar banho, eu vou tomar banho. Então, imagina a partir de uma certa fase da vida dele, ele não poder mais ter essa independência, ele ter que depender dos outros até para tomar um banho, até para fazer uma série de coisas. Claro que numa fase mais adulta ele já sabia lidar com muita coisa, né? Já tinha uma certa autonomia para algumas coisas, mas não tinha uma vida independente. Você vê que ele estava morando até na casa de uma outra pessoa que nem tinha parentesco com ele, nem tinha parentesco nenhum, e simplesmente morava lá de favor. Então, essa era a situação que esse homem vinha vivendo. E, além dessa situação, gente, um trauma social, né? Ou seja, a maneira como ele era visto pela sociedade, como que a sociedade enxergava esse camarada. Então, esse trauma também era grande, se a gente parar para pensar. Em função da paralisia, por exemplo, eu acabei de destacar, ele não podia trabalhar. Para aquela sociedade, ele era tido como um inválido. E não tinha benefício do governo, por exemplo, para atender essa família. Não existia isso lá. Se você lê a Bíblia, você não vai encontrar, por exemplo, planos do governo de Israel para cuidar dessas pessoas necessitadas, de paralíticos, de outras pessoas com alguma pobreza mais extrema. Não existia, não tinha
nem um pouquinho, como é, por exemplo, a gente aqui no Brasil hoje, a Bolsa Família, que não é nada, mas já ajuda muita gente. Não existia nada disso. Você era um cara que dependia dos outros até socialmente, dependia de todo mundo para uma série de coisas. E aí o que acontece? Quando Davi chama o Ziba para perguntar, né, se tem alguém aí que ele conhece e tal, o que o Ziba responde? Ele fala, ó, tem um camarada lá, tem um homem lá que mora na casa de Maqui, no endereço tal, pode procurar. Ele nem o nome ele dá. Olha aí o versículo 3, inclusive, né? Um pouco antes, como é que o Ziba responde? Ele fala assim, ó, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Depois, no versículo 4 que a gente leu, ele dá o endereço, onde ele está morando. Você vê, nem o nome esse cara tinha mais. Perdeu até o nome. Imagina, então, gente, a situação que esse homem tinha chegado. Tudo isso vai projetando nesse indivíduo uma série de traumas, uma série de, sabe, da forma como ele se enxergava, muito negativa. Ele não conseguia se enxergar como alguém que poderia contribuir para a sociedade, poderia contribuir para alguém, para a sua família em si. Por isso que ele se coloca ali como um cão morto. Por esse somatório, essa multiplicidade de traumas que esse homem teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode tirar uma lição disso. A gente pode tirar uma lição aqui nessa noite da importância de nós fazermos um mapeamento, né, de quem nós somos, de como nós somos, e aprendermos a lidarmos com a maneira como a gente se vê, com a nossa autoestima. A Bíblia fala sobre isso para a gente. Lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente. Paulo está falando ali da autoestima. Paulo está dizendo assim, olha, quando você for olhar para si mesmo, não olha para você mesmo além do que você é. Pensa a respeito de si mesmo aquilo que realmente você é, de maneira sóbria, de maneira saudável. E a gente pode até dizer, né, que o que ele está dizendo é não pense além e nem aquém. Não pense nem acima do que você é e nem abaixo do que você é. E esses são problemas que a gente identifica, que a gente vê no nosso dia a dia, que talvez você que esteja com a gente aí participando desse culto nessa noite, também experimente em algum grau na tua vida. E a gente precisa evitar esses extremos da nossa vida. A autoestima é a maneira como a gente se enxerga, não é como o outro enxerga a gente, não. A autoestima é como eu vejo a mim mesmo, como eu enxergo a mim mesmo. É o que eu penso de mim mesmo. Então, a gente vive ouvindo, né, desde criança, aquela frase, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros dizem. Tá, mas como é que você se vê também? Se a gente se lembrar, o segundo maior mandamento da lei é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem um amor próprio. Mas o quanto você se ama? Tem gente que não se ama nada. Tem gente que se ama demais. E a gente tem que evitar esses dois extremos. Se a gente for pensar em autoestima, nós não podemos ter uma baixa autoestima ao ponto da gente olhar para a gente mesmo como o Mefibosete olhou para si e falou: sou um cachorro morto, eu sou um cão morto, eu sou imprestável, não sirvo para nada. Como a gente também deve evitar a alta autoestima. Ou seja, aquele fato da pessoa olhar para si e pensar: eu sou o cara, eu sou o melhor, não tem ninguém melhor do que eu sou o bambambam, bam, bam. Eu sou, como a gente diz em São Paulo aqui, né, a última bolacha do pacote, mas como eu sou carioca e vivi a maior parte da minha vida em Minas, né, então eu sou o último biscoito do pacote. Essa briga que a gente tem aí de como se fala. Mas, enfim, temos que evitar esses dois extremos. A gente não pode pensar nem além do que nós somos e nem a quem. Porque isso, irmãos, vai prejudicar não só a maneira como a gente se vê, não vai prejudicar apenas o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, mas isso vai respingar no nosso relacionamento com o próximo. Por exemplo, uma pessoa que tem essa autoestima muito baixa, ela vai ser insegura. Ela vai ser insegura. Às vezes ela está numa reunião da empresa, às vezes ela está numa aula e ela não consegue dar opinião, ela tem medo de falar o que pensa, porque se ela dizer alguma coisa, ela imagina que alguém vai criticar, que alguém vai rir, que alguém vai debochar, que alguém não vai dar atenção para a ideia dela, para a fala dela. E ela, às vezes, vai ter que lidar com isso durante muito tempo na vida dela. Vai ser aquela pessoa retraída, escondida, que tem medo da sociedade, que tem medo de lidar com as pessoas. E Deus não fez a gente para ser assim, não.
Deus fez a gente para ser seres sociais, para a gente lidar uns com os outros, com o próximo. Se a gente viver isolado, ilhado, né, não vai fazer bem para a gente. Aquela pessoa que tem a autoestima muito elevada, ela é tão cheia de si, tão orgulhosa, soberba, altiva, que ela já vai fazer o contrário. Ela não tem insegurança, ela já tem segurança demais. Ela pensa que não, a minha ideia é top, é a melhor que tem. Então ela vai dar a opinião. Mas se alguém criticar, se alguém não gostar, ela já vai dizer: olha, você não sabe do que está falando, minha ideia é muito boa, sei que você falou não resolve nada. Então, enquanto uma, olha que interessante, enquanto uma se afasta do próximo, se isola com medo do relacionamento, a outra, com a alta autoestima, ela repele, ela afasta os outros dela. Quanto um se afasta, o outro afasta os outros, entendeu? E Deus não fez a gente para isso. Talvez você aí esteja vivendo algo assim, e Deus está chamando você hoje para se colocar no centro aí, né, na medida certa. Não pense nem acima, nem abaixo. Não seja também, né, dentro dessa discussão, uma pessoa narcisista. Vamos lembrar o que é o narcisismo, né? Aquele conceito aí que o pessoal da psicologia, da psicanálise trabalha, baseado numa mitologia grega de um homem chamado Narciso, que o camarada um dia estava passando por um lago, perto de um lago, né? Olhou o reflexo dele no lago, e quando ele viu o reflexo dele, ele falou assim: nossa, olha como é que eu sou bonito. Eu sou muito belo, eu sou muito lindo. E não parava de se olhar, né? Ele ficava ali o tempo todo olhando o reflexo dele. E morreu ali, se olhando, olhando a sua beleza pessoal. Muitas vezes tem gente assim, né? Olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou o cara, olha como é que eu sou bom, né? Vamos vencer esses obstáculos, vamos vencer essas situações para que a gente consiga refletir a imagem de Deus como ela tem que ser feita. Agora, ele se via como um cão morto. Ele se via daquela maneira, naquela condição. Mas pela graça de Deus, um dia, do nada, né? Do nada, Davi teve ali uma luz, se lembrou daquele pacto que ele fez com Jonatas, mandou chamar Mefibosete, e Mefibosete foi até a presença dele, colocou para fora um pouco do que ele sentia, do que ele tinha dentro de si. E dali para frente agora ele tem um novo tempo na vida dele. Se a gente olhar aí o versículo 9, primeiramente, depois do versículo 11, a gente tem duas informações muito preciosas. A primeira delas é que Davi disse assim: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Ou seja, Mefibosete sai daquela situação de miséria extrema, de pobreza, ele sai lá da periferia da favela de Lodebar, aquela terra árida, aquela terra que ninguém lembrava nem o nome dele, nem o nome dele era lembrado, ninguém sabia quem era aquele homem, né? Era um peso para a sociedade, pensando na sociedade daquele tempo. Hoje em dia, pela graça de Deus, né, graças a Deus, a gente está numa sociedade que está um pouco melhor, tem aí um pouco mais de acessibilidade para pessoas com deficiência, empregos para essas pessoas, vaga para essas pessoas. Estamos longe do ideal, muito longe, mas já melhorou um pouquinho. Agora, se hoje está ruim, imagina aquela época, gente. E ele sai lá daquela favela, sai daquela situação de periferia, de pobreza, de depender de favor dos outros. E ele agora, as posses que eram do seu pai, do seu avô, passam para ele. Ele não tem mais agora que morar de favor, ele tem uma casa própria. Segundo lugar, versículo 11. Além dessa questão que eu estou pulando aqui, por exemplo, o fato de que Ziba, que serviu, né, como um funcionário ali do rei Saul, agora se torna também um funcionário, ele, os seus filhos, né, e outros funcionários que ele já tinha com ele, funcionário de Mefibosete, né? Mas aí no versículo 11 eu quero destacar ainda, que Davi diz assim, ó, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Ele não vai mais ficar vivendo naquela situação complicada de pobreza extrema, mas agora, além dele ter as suas posses, suas propriedades, ele também vai poder ter a oportunidade de comer junto com o rei, como se ele fosse um dos filhos do rei, como se ele fizesse parte da família real. E, de fato, ele fazia parte da família real. Mas agora, isso aí está sendo restaurado, restituído a ele, porque era um certo direito que ele tinha. Isso, gente. A gente chega num ponto agora aqui, que é o clímax dessa mensagem, a parte do final dessa mensagem, que a gente vai seguindo, que a gente vai tirar outras lições muito importantes para a nossa vida no sentido mais espiritual. Por quê? Porque eu não posso dizer, eu não posso afirmar que Deus vai fazer materialmente, fisicamente, com todos nós o que ele fez com Mefibosete. Isso seria aqui uma pregação inválida.
Isso seria uma mentira. Deus nunca prometeu isso para a gente, que ele vai tirar a gente da pobreza extrema física e vai levar a gente para a riqueza física, né? Isso não é uma promessa, isso é teologia da prosperidade que engana os outros com isso daí. Eu não vou, obviamente, enganar ninguém, né? Não vou dizer aqui, Deus vai te dar um emprego muito bom, vai tirar você lá da favela, você agora vai morar no melhor bairro da tua cidade, vai ter um emprego de gerente, não sei do que. Irmãos, quem dera, né? Eu torço e oro para que isso aconteça. A gente fica feliz de ver, por exemplo, quando os irmãos estão estudando, estão aprendendo mais coisas, estão indo em busca aí de uma posição melhor. A gente fica feliz e a gente incentiva isso. Esse é o desejo do coração da gente. Mas eu não vou ser aqui irresponsável, né, de dizer de que Deus vai fazer exatamente essa mesma coisa na vida dos nossos irmãos e irmãs. Não. Mas no sentido espiritual, sim. No sentido espiritual, ele não só vai fazer como ele já tem feito. E eu louvo a Deus por isso. Primeira coisa que a gente pode destacar é o fato de que quando Mefibosete ainda sobreviveu àquele ataque, logo depois Davi começou a liderar, né, numa região ali de Israel para ser o próximo rei de Israel, né? E numa outra parte, essa é uma outra coisa curiosa que eu não mencionei, mas que me veio à mente aqui agora, eu me lembrei agora, um outro filho de Saul continuou reinando por alguns anos, só para vocês terem ideia. Ele se chamava Isbosete, está no comecinho do segundo livro de Samuel. Então, nem todo mundo dos filhos de Saul morreu. Teve um que ainda permaneceu vivo, chamado Isbosete. E olha, esse homem que era um rei, que reinava junto com Davi estava numa região, Isbosete estava em outra região. Nem esse homem ajudou o sobrinho, gente. Olha que coisa. O sobrinho estava lá isolado, morando na periferia lá, né, morando de favor, e o Isbosete não fez nada por ele. Olha que situação ainda mais extrema, para deixar ele ainda mais, de certa maneira, traumatizado e revoltado, né, com a vida que ele levava. Agora, o que acontece é que, como ele era um dos que sobrou, né, que poderia reclamar, digamos assim, o trono futuramente, ele poderia ser morto. Quando Davi manda chamar ele lá, ele poderia até pensar isso, né? Ele está me chamando lá, mas ele vai me matar. Porque amanhã ou depois eu posso dizer, olha, eu sou o único herdeiro do trono, a única pessoa que sobrou aí da linhagem de Saul, e eu tenho direito ao trono. Mas não. Ao invés disso acontecer, ao invés, né, de conforme a tradição de muitos reinos daquela região naquele tempo, que tinham ali o hábito de matar essa pessoa que sobrou, ao invés de acontecer isso, um assassinato, pelo contrário, ao invés de pensar na ameaça que esse homem poderia representar, Davi honrou ele e abençoou ele. E na nossa vida espiritual, gente, é exatamente isso que acontece. E é aqui que eu quero aplicar com vocês, finalmente, nessa mensagem, todo o conteúdo do que a gente viu da vida de Mefibosete para as nossas vidas em termos espirituais. Como a gente viu, ele era um homem que estava com muitos traumas, passou por muitas situações negativas, se via como um cão morto. E se a gente for olhar para a nossa vida antes de Cristo, o que a gente era? Não éramos nada. Absolutamente nada. Como é que a Bíblia diz para a gente a respeito da nossa condição e natureza antes de Jesus? O que a Bíblia diz? O primeiro texto que eu quero mencionar para vocês está em Efésios 2:1. Diz para a gente que Deus nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós também éramos um cão morto, gente. Nós também éramos imprestáveis. Nós também não servíamos para nada. E nem a ninguém. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13, Paulo diz a mesma coisa, com outras palavras. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. O que a gente era antes? Não éramos nada. Estávamos mortos nos delitos e pecados, na incircuncisão da carne. Ou seja, o nosso coração não tinha aliança nenhuma com Deus, totalmente fechado para o Senhor, morto para o Senhor, alienado do Senhor, isolado do Senhor. Nós também éramos cachorros mortos. Em Efésios 2:3, olha a maneira como o apóstolo Paulo também fala da nossa situação antes de Cristo. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando essa pessoa sobrava lá, né? Sobrava lá um descendente do rei, depois que o rei fosse morto e tal.
como eu disse para vocês, o caminho era matar esse homem, para ele não vir a reclamar o trono depois, não se tornar uma ameaça depois. E pensando na nossa condição espiritual, gente, nós éramos também inimigos, por natureza. Não é uma coisa que eu vou me tornar, não. A gente já nasceu assim nessa condição de inimizade. Porque o que Adão fez, desobedecendo a Deus, e o resultado disso que passou para toda a sua descendência, passou para cada um de nós também. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Agora, nós merecíamos ficar lá abandonados, merecíamos ficar isolados. Mas o que Deus fez? Deus mandou o seu filho para tirar a gente dessa situação. Deus fez uma aliança com a gente. Davi não lembrou lá de uma aliança, de um pacto que ele fez com o Jonatas? Pois é, Deus também fez uma aliança com a gente, fez um pacto com a gente, um novo pacto, uma nova aliança. E agora, olha que bênção, nós não somos mais inimigos de Deus, não somos mais. Quem nasceu de novo, quem está em Jesus, não é mais inimigo de Deus. Em João capítulo 15, versículo 15 também, Jesus disse assim, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Éramos inimigos por natureza, mas agora somos amigos. Estávamos lá isolados, morando lá na periferia espiritual, mas Deus agora nos aproximou dele. Todos quanto o receberam, diz o apóstolo João, lá no Evangelho de João, né, capítulo 1, verso 12, todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente era, por natureza, filho da ira. Agora nós somos filhos de Deus. Olha a mudança, uma mudança grande que ocorreu na nossa vida. E podemos ainda agora, irmãos, por conta dessa obra de Deus, né, realizada em nós, entrar na presença do rei. Por quê? Porque se você parar para pensar, né, vamos imaginar aquele cenário antigo lá. Mefibosete poderia, a hora que ele quisesse, vou lá bater um papo com o rei agora. Poderia fazer isso? Não. Ainda hoje, né, se você for procurar uma autoridade pública, aí, um prefeito, um governador, o próprio presidente, ninguém entra na presença de uma autoridade dessa a hora que quer, não, tem que agendar. É uma coisa super burocrática. Dificilmente seremos atendidos, né? Na prefeitura ainda é um pouco mais fácil de imaginar, né, ser atendido. Agora, no governo, na presidência, é impensável. Imagina, por exemplo, esse homem querendo falar com o rei, quero bater um papo com o rei. Não ia conseguir entrar na presença do rei, não. E se a gente se lembrar, até em outras culturas, né? Não só os judeus ali, mas em outras culturas vizinhas, os persas, por exemplo, se a gente lembrar lá da história de Esther, a pessoa não podia sair entrando assim na presença do rei a hora que ela quisesse, não. Isso poderia custar até a vida da pessoa. Lembra que Esther, antes de entrar na presença do rei, conclamou um jejum, né, com o seu povo, para que ela pudesse entrar ali, né, com essa ideia de que Deus estava junto com ela e protegendo, né? Então, não dava para isso acontecer. Mas agora, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela obra da reconciliação que ele fez por nós, essa situação mudou. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, o autor da epístola diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Agora a gente pode entrar no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, né? Que ele tá mencionando aqui, aquele tabernáculo antigo que o povo de Israel usava, né? Que era lá aquele compartimento mais sagrado, né? Aquele lugar mais separado que ninguém podia entrar, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança lá. Ninguém podia entrar. Agora não, o que ele está dizendo é que por meio de Cristo a gente pode ter a ousadia de entrar. Você não precisa bater na porta assim, ó, posso entrar aí? Não, entra. Você tem acesso direto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Hoje, pelo sangue de Cristo, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, você pode, na hora que você quiser, no lugar que você estiver, falar com Deus, em nome de Jesus. Gente, que coisa fantástica. Você pode estar na estrada dirigindo o carro, pode estar na rua, não importa o lugar, pode estar na sua sala. Fecha o olho ali, fala com Deus. Quando estiver no carro, não fecha o olho não, tá? Quando estiver no carro, vai falando com o olho aberto, prestando atenção na estrada, prestando atenção aí no caminho. Mas você pode falar com Deus. Não tem mais essa coisa de eu vou marcar um horário com o Senhor, para Deus olhar e falar, deixa eu ver na minha agenda aqui se eu posso te atender. Ó,
Daqui a um ano você vem aqui de novo, está marcado, né? Muitas vezes não é assim que acontece até no SUS com a gente, né? Você vai lá e marca um exame, né? Tem um exame que eu marquei, gente, quando eu cheguei aqui em Campinas. Tem 4 anos que eu estou em Campinas. Me ligaram essa semana agora, esse fim de semana, para ir lá buscar o exame para poder ir fazer. Esperei 4 anos para fazer o exame. Olha que doido. Nem lembrava mais que eu tinha pedido esse exame. Nem lembrava. Então hoje não tem essa coisa. Você quer entrar na presença do Rei dos Reis, quer falar com o Senhor, não tem que agendar, não tem que pedir. Fala com ele, abre o teu coração, rasga o teu coração e fala com o Senhor. Pô, você pode ter essa ousadia que o autor da carta aos Hebreus tem. Né? É a mudança de condição que o Mefibosete teve. Ele era um estranho, agora não, agora você vai comer à mesa aqui junto comigo e vai comer como se fosse um dos meus filhos. Né? O Mefibosete está lá comendo junto com eles, imagina a cena, né? A realeza, a família real ali, todo mundo comendo, conversando, um irmão brigando com o outro, né? Que acontece muito isso em família. E o Mefibosete, Davi, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Não tem mais essa coisa, deixa eu agendar agora para conversar. E agora, na presença do Senhor, gente, pela obra de Cristo no Calvário, não tem mais horário para ser marcado. Fale com o Senhor quando você quiser. E outra coisa, a gente falou aqui da mesa do Senhor, da mesa do rei, né? Mefibosete ia poder participar da mesa do rei sempre, como um dos seus filhos. E nós também podemos participar da mesa do rei, da mesa do rei Jesus. Lá em Lucas 22, vamos lembrar, versículo 19 e 20, ele disse assim, tomando pão e havendo dado graças, partiu, deu a cada um deles ali e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Então, hoje a gente participa da mesa do Senhor. Né? O Davi lá falou da mesa do rei. Paulo chama a esse momento nosso, né, de ceia, esse momento nosso aí, de comer o pão, de beber o suco de uva, de mesa do Senhor. Depois olha lá em 1 Coríntios 10, 21. Então, houve uma mudança muito grande. E para finalizar, gente, para finalizar tudo aqui que a gente está comentando nessa noite, Mefibosete era um cão morto, se via como um cão morto, alguém imprestável, que não servia para nada, que não poderia fazer nada, que não produziria nada para aquela sociedade. Mas agora ele está vivendo lá com o rei, está produzindo. Não sei se o rei deu até alguma função para ele, a gente não sabe, não tem como saber. Mas alguma coisa ele estava fazendo, inútil ele não era mais. E Deus também tirou a gente daquela condição de inúteis, de vasos de ira, de vasos de desonra, de inimigos de Deus, para agora pessoas que podem fazer alguma coisa dentro desse reino de Deus. Em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Fui eu que escolhi Jesus para poder, digamos assim, ser pastor. Fui eu que escolhi o dom que eu tenho, não fui eu que escolhi a vocação, o chamado que eu tenho, mas isso aí foi ele que escolheu em mim. Não foi o Mefibosete que foi lá bater na porta, Davi, quero falar contigo. Foi Davi que trouxe ele. Do mesmo modo, Deus tem feito com a gente. Tem tirado a gente daquela vida imprestável e colocado a gente agora para uma vida de frutificação. Repare, ele está falando aqui para os apóstolos, né? Escolhi vocês e estou enviando vocês, estou designando vocês, enviando vocês, para que vocês vão e deem frutos, e esse fruto permaneça. Então a gente sai daquela condição de imprestável, daquela condição de infrutífero, daquela condição de quem não faz nada, de cachorro morto, para filho, para pessoas que comem na mesa do rei, para pessoas que também trabalham na seara do Senhor, que dão frutos nessa seara do Senhor. A gente viu o nosso irmão dando testemunho dele aí, né? De um frutinho que ele já deu aí, né? De uma obra que Deus usou a vida dele para fazer. E assim Deus tem chamado a gente para darmos frutos, para trabalharmos, para sermos úteis na sua obra. Que Deus use a tua vida. Deus use vocês aí tremendamente. E ele vai dando as estratégias, ele vai abrindo os caminhos, vai mostrando para a gente como é que a gente pode servi-lo melhor. Amém? Isso é o que Deus pode fazer com o Zé Ninguém. Ele fez contigo, fez comigo, tem feito com a gente, ainda vai fazer com muitas pessoas. Que Deus use a tua vida. Vamos orar, gente. Quero orar aqui, nesse momento final aqui do nosso culto, né? Baseado aqui nessa mensagem que foi pregada. Feche os seus olhos aí comigo um pouquinho e oremos. Senhor,
Desde já, muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto, por essa comunhão, ainda que nesse momento virtual, mas muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos esclarecer a tua palavra. E queremos também, Senhor, te agradecer por mudar a nossa vida, por nos tirar daquela condição caída, de inimigo, de alguém que deveria ser odiado e morto, para agora pessoas que são filhos do Senhor, que estão comendo junto contigo na tua mesa. Ajuda-nos, Senhor, a frutificar, a honrar o Senhor, a glorificar o Senhor, por meio também do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas obras. Eu te peço nesse momento, Pai, visita cada um dos irmãos, cuida de cada um deles e dê uma semana ali abençoada, em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor, que está enfermo, cuida dessa enfermidade, Pai. Visita essa pessoa, abençoa, para que ela possa se recuperar. Se tem alguém, Senhor, com alguma outra necessidade, esses tempos de pandemia, muita gente tem ficado desempregada, muita gente tem andado, Senhor, com dificuldade financeira. Eu te peço também nesse momento, abençoa, Senhor. Abre, traz, Senhor, o sustento que o teu povo precisa. Nós sabemos, ó Deus, que por mais que a gente não experimente, né, aquela transição, aquela mudança da pobreza para a riqueza física, a gente já experimentou uma mudança muito grande da pobreza espiritual para a riqueza espiritual com o Senhor. Como aquela igreja lá em Esmirna, que eram pobres materialmente, mas o Senhor Jesus disse para eles: vocês são ricos espiritualmente. E espiritualmente você não tem riqueza maior do que a tua presença. Não é à toa que aquela parábola lá no teu evangelho de um homem mercador que tinha de tudo, muito rico, vendeu tudo que tinha para poder pegar aquela pérola. Ele ficou fissurado naquela pérola. E essa pérola é o teu reino de Deus. Não tem nada mais valioso do que a tua presença para nós. Isso é o nosso tesouro mais valioso. É como Davi também orou um dia no Salmo. Não tenho outro bem além de ti. Tu és o nosso tesouro maior. Ajuda, Senhor, a te honrar, a viver para a tua glória. Para que nós desde já te pedimos e te agradecemos também em nome de Jesus. Finalizo aqui, Senhor, esse tempo de oração, de culto, pedindo que o Senhor dê uma semana abençoada para a tua igreja. Cuida de todos nós, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade. E nós assim oramos, nos despedindo do Senhor, desse culto público, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos levantar aí comigo a sua mão? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. E os irmãos digam comigo, amém.